Para a gente fazer essa caminhada em termos de aconselhamento bíblico, você veio aqui para aprender, certo? A gente refletiu um pouquinho sobre o que é aconselhamento bíblico, como que ele funciona na prática, e aí para poder conhecer um pouquinho mais os irmãos, né, compreender aqui a nossa caminhada. Você conseguiu imprimir a apostila? Alguém conseguiu? Levanta a mão aí. Ninguém. Certo. Os irmãos receberam? Vamos dar um jeito aí para os irmãos receberem. E aí para amanhã, os irmãos, para hoje à noite, né, os irmãos conseguirem de manhã imprimirem. E aí virem com caneta, com prancheta também para poderem anotar, porque nós teremos muito, ó, as irmãs ali com um papel muito bom, vai ajudar bastante. Porque nós teremos muitas informações, né? Meu nome é Onéias, conforme os nossos amigos aí já mencionaram. Sou casado com a Marilis, o Samuel e a Sara, né? Mandar um grande abraço a todos. Gostariam de estar aqui conosco, conforme foi mencionado. Eu sou pastor em Iracemápolis, na primeira igreja batista lá em Iracemápolis. E o meu desejo por aconselhamento bíblico, ele surgiu devido às dificuldades que eu pessoalmente fui encontrando desde a infância, lutas que todos nós passamos, né? Eu sempre fui desde pequeno, fui acima do peso, e aí você vai encontrando dificuldades com as demais crianças, depois na adolescência. E eu lembro quando eu era pequeno, ainda júnior, quando acabava o culto, eu lembro que eu ficava encostado nas muretas da igreja, olhando as crianças brincarem, correrem, e eu júnior ainda. Eu falava, essas crianças são muito bobas, né? Elas estão brincando aqui e amanhã elas têm que ir para a escola, a gente vai ter que ir para a escola, aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado alguma coisa diferente, domingo a gente está aqui. Eu lembro disso, ainda junior, daquelas crises de Eclesiastes que eu nem sabia direito, né? Então, desde pequeno, tendo essas dificuldades sobre compreender a vida, sobre qual a gente vai ver hoje também, se Deus permitir o nosso tempo, sobre a maneira de enxergar a vida, a cosmovisão. Então, dessa forma, depois quando Deus me chama para o seminário, o meu real desejo era poder ajudar as pessoas, poder de fato oferecer uma ajuda real. Alguém chegar com um problema e nós não apenas dizemos assim, vamos orar, né? Nós temos que dizer, vamos orar, nós dependemos de Deus, mas o que nós podemos fazer para de fato ajudar as pessoas? E aí um texto que Deus falou muito ao nosso coração, meu, da minha esposa, há muitos anos, se encontra lá em João capítulo 15, versículo 8. João 15, 8, ele fala acerca dos frutos. João 15, 8 diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Deus é glorificado pelo fato de nós darmos só frutos? Muitos frutos, e assim nós seremos discípulos de Jesus. Aí surgiu a ideia, nós temos uma loja também nesse ministério chamado De Frutos, né? Porque Deus nos chamou para termos uma vida frutífera. E aí a minha formação em aconselhamento, eu fiz primeiro um curso livre em aconselhamento bíblico, Núcleo de Treinamento e Aconselhamento, e aí especialização em pregação expositiva depois. E aí, duas pós-graduação pela instituição CEBI. Depois a gente vai falar mais um pouquinho da CEBI também. É uma pós-graduação reconhecida pelo MEC em aconselhamento bíblico. Isso seria algo muito bom dos irmãos fazerem também. Eles estão realizando uma agora, que é uma pós-graduação em distúrbio sexual. E eu terminei de concluir com eles uma pós-graduação em transtornos mentais. Então a nossa caminhada tem sido justamente essa, para poder ajudar as pessoas. O pastor está aí? Aqui. Está lá. Obrigado. É o de cima, né? É. Não, senão laser. Ok, os objetivos então, na nossa caminhada aí nesses 3 encontros, é um objetivo duplo. Primeiramente é compreender o que é aconselhamento bíblico, que ele é fundamentado na palavra de Deus, e ela é suficiente para tratar os problemas não orgânicos do ser humano. Esse é o nosso objetivo aqui. Você vai sair daqui compreendendo isso. A Bíblia ela é suficiente
tratar os problemas não orgânicos do ser humano. E nós queremos oferecer princípios e procedimentos de como que você vai fazer com alguém que chegou para você numa conversa de estacionamento. Talvez eles marcar um horário contigo no escritório. Eu preciso de ajuda, o que eu faço? E você vai saber então o que fazer na prática. Quantos pastores tem aqui ou líderes de igreja? Levante a mão. Levanta a mão, seminarista também pode levantar. Temos médicos aqui, pode levantar a mão se tiver médico. Psicólogos ou psiquiatras? Tem? Não tem? Ok, nós vamos caminhar aí. E as nossas disciplinas, nós veremos primeiramente no nosso encontro hoje sobre o que é aconselhamento bíblico e a suficiência das escrituras, compreendendo também um pouco da história do aconselhamento bíblico. Eu queria fazer o seguinte com os irmãos. O nosso pensamento inicial era que nós tivéssemos 3 horas nessa noite, mas nós não vamos conseguir ter. Eu tenho até 9h30, então eu tenho 1h30 para tentar dar um conteúdo de 3 horas para os irmãos. Isso é uma missão impossível, certo? E eu tinha pensado a gente fazer um intervalo. A gente caminharia uns 45 minutos, 50 minutos, um intervalo, depois nós voltaríamos. E eu quero convidar os irmãos a fazer uma proposta para a gente não ter um intervalo e caminhar direto até 9h30. Os irmãos topam isso? Porque se a gente fizer o intervalo, a gente perde mais do que a hora. E aí, na hora que a gente voltasse do intervalo, nós iríamos sortear esse livro aqui. Esse nome desse livro aqui é Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico. Nós iríamos sortear ele para aqueles que estivessem no horário da volta. Mas a gente segura esse sorteio para amanhã, ok? Quem estiver aqui dentro do salão às 9h da manhã, vai ter o café. Tem que ter café, né? Vai ter o café até umas 8h30, mais ou menos, 8h30, alguma coisa. 9h nós começamos. Quem estiver aqui dentro do salão, 9h, concorre a esse livro aqui e depois do intervalo da manhã também sorteio um outro, tá bom? Então nós veremos acerca dessa semente, o que é o aconselhamento bíblico. Na aula de amanhã nós veremos quem governa o homem e por que ele faz o que ele faz, ok? Isso é muito importante. Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Alguém que é irado, por que ela é irada? Alguém que adulterou, por que ela adulterou? Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Essa aula que os irmãos verão amanhã de manhã é uma aula que é conteúdo de pós-graduação, ok? Então nós vamos caminhar desde o básico, vamos caminhar no intermediário e vamos pincelar áreas avançadas aqui. Então você tem que estar preparado. A aula de hoje pode ser um pouco cansativa de informações, mas ela é fundamental, porque se você concorda comigo nos fundamentos, você vai ter que concordar comigo nos desdobramentos. Então, quando nós olharmos hoje os fundamentos do aconselhamento bíblico, é porque a partir de amanhã a gente começa a fazer os desdobramentos acerca desse fundamento, ok? Depois, na parte da tarde, nós veremos sobre como identificar e solucionar problemas, porque nós temos conflito, somos seres humanos, temos conflito, nós veremos dessa forma. E aí, por fim, à noite, na permissão do Senhor, como traçar um plano bíblico de mudança. Aí é prática total. Você vai sair daqui com uma folhinha na mão, sabendo como fazer essa prática em ação. Então, compreendendo o aconselhamento bíblico, eu quero te ouvir agora. Eu quero que você responda para mim o que é aconselhamento. O que é aconselhamento? A pergunta é essa. São só essas palavras aí. O que é aconselhamento? Quem pode responder aí? Quem é o primeiro? A primeira? O que é aconselhamento? Pode ser passar algo que eu aprendi. Ótimo, temos algo muito bom aí. Passar algo que eu aprendi. Está vendo aconselhamento, está vendo aprendizado. Há um aprendizado também. O que mais? Auxílio. Direcionamento. Orientação. Uma orientação. Começa pelo ouvir. Ouvir. Muito bom. Olha que legal. E aí a grande pergunta agora para os irmãos é: quando que o aconselhamento, quando que alguém fala, o outro ouve, alguém dá orientação,
depressão. Quem mais os irmãos falaram? Quando que isso ocorre? Quando há uma necessidade. Quando há uma necessidade? Quando que há um problema? Posso botar um pouquinho para frente? Está saindo a luz ali. Quando que é um problema? As circunstâncias, né? Quando que está rolando essa conversa aí? Qual o momento que rola? Quando você se solidariza com a situação do outro. Quando que eu me solidarizo? Circunstâncias. Apesar da confiança. Tem a confiança, mas bem prático, irmãos. Quando que isso acontece? O momento. Quando eu começo a sentir a necessidade do outro, ver o problema do outro. E quando que eu consigo ver isso? Opa! Dia a dia. O que mais? Relacionamento. O que mais? O que mais? Quando no dia a dia acontece isso? Acho que diariamente mesmo, frequente. Que parte do dia? Manhã da O que de manhã, o que de tarde e o que de noite? Bem prático. O que acontece de manhã, o que acontece de tarde, o que acontece de noite? estamos vivendo. Estamos vivendo, mas prático, na prática, o que acontece? Quando toma café, muito obrigado. Irmã, qual é o seu nome? Nicole, uma salva de palmas para Nicole. No café da manhã, acontece aconselhamento? Troca de informação? Acontece direção? Acontece encorajamento? Acontece exortação? Então, no aconselhamento, acontece no café da manhã. O que mais? No almoço, no jantar. O que mais? No trabalho. Acontece muito aconselhamento no trabalho, irmãos. Muito. Aonde mais? Ciclo de amizade. O ciclo de amizade. Para as mulheres, vamos notar o que acontece muito no aconselhamento. Na manicure, salão de beleza, na igreja. Para os homens, aonde que acontece muito aconselhamento? Campo de futebol, pescaria, no bar. Não acontece aconselhamento no bar? Então, aconselhamento, o que é aconselhamento? É uma conversa em que uma das partes, com questões, problemas e dificuldades, procura auxílio de alguém que acredita ter respostas, soluções e ajuda. Então, o aconselhamento é mais informal do que a gente imagina. Porque quando que as pessoas procuram ajuda? Quando que as pessoas procuram solução? Em todo o tempo. Você vai abatido para o mercado, você encontra alguém com problema, aconteceu isso. Você está procurando o que na pessoa? Um auxílio. E a pessoa vai te dar orientações à luz da interpretação que ela tem do seu problema. Ok? Quem disse essa frase é Lambert. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre ele mais à frente. Então, o aconselhamento acontece em todo momento. E aí agora a pergunta: o que é aconselhamento? Bíblico. Então, se aconselhamento acontece em toda parte, um aconselhamento bíblico acontece dentro de um bar? Dificilmente aconteceria isso. Ok? Mas pode acontecer um aconselhamento bíblico dentro do salão de beleza? Sim. Por quê? Porque é quando o conselheiro usa a palavra de Deus no poder do Espírito Santo para discernir as crenças do aconselhado que determinam o comportamento pecaminoso, ajudando a agir ou reagir, eu vou dar ênfase nesse parênteses também, de forma transformadora, através da confiança correta em Cristo, na sua obra e no seu ensino. Vamos ler juntos? Para a glória de Deus. Vamos entender isso. Então, o aconselhamento bíblico é quando o conselheiro for usar o quê? A Bíblia. Não é o que eu acho, é o que Deus acha. E eu vou fazer isso no poder do Espírito Santo.
Porque eu não tenho condições de mudar ninguém. Quem muda é o Senhor, através da sua palavra, por meio do seu Santo Espírito. E aí eu vou ajudar a pessoa a entender o que ela crê. Então, por exemplo, você ouve muito as pessoas dizerem: fulano está com um problema emocional. Você não ouve isso? Sim ou não? O nosso foco no aconselhamento bíblico não são as emoções. Anote isso. O nosso foco no aconselhamento bíblico não são as emoções. Porque as emoções são resultado. Nós veremos isso no porquê o homem faz o que faz. As emoções são resultados do que ele pensa. E os pensamentos são resultados daquilo que ele acredita. Então o nosso foco está na crença. Nós queremos ver por que a pessoa crê, no que ela crê. Então o aconselhamento bíblico é quando o conselheiro faz isso. Eu achava que a minha definição estava grande, né? Não está grande? E aí eu estava lendo esse livro no voo, vindo para cá. Tem alguns exemplares ali, tem apenas 8. O nome desse livro significa o seguinte: criando uma cultura de cuidado na igreja. Ótimo. Foi o... Desculpa aí, meus irmãos. Eu acho até melhor ficar mais perto dos irmãos. Figure aqui. Você achou minha cabeça grande? Ele está tirando foto da Está trabalhando. Está estragando a foto. Está brilhantando a foto. Tá. Está brilhantando. Uma mente brilhante. Deu? Muito bom. Esse livro aqui, ó, criando uma cultura de cuidado na igreja. Quando você lê muito um assunto, quando vem algum outro livro no mesmo campo, é difícil você se surpreender, né? Porque você já conhece aquelas informações, talvez você consiga identificar. Esse autor aqui conseguiu expressar de forma concisa, de forma direta o assunto. Mas eu queria recomendar para os irmãos esse livro aqui, ó, porque ele me surpreendeu. Criando uma cultura de cuidado na igreja. Tem 8 exemplares apenas ali. Se você quiser depois, quando terminar, você passa lá atrás. Está dando uma microfonia. No finalzinho aí está dando uma... Oi? Chuva que está dando? E aí? Ajuda aí, irmão. Dá uma zoadinha. E aí, nesse livro aqui, o autor dele, olha como ele define aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico, você não precisa tentar anotar porque está grande, tá bom? Aconselhamento bíblico é um ministério de discipulado pessoal do povo de Deus a outros, que se processa sob a supervisão da Igreja de Deus, dependente da autoridade, da suficiência das Escrituras e da ação do Espírito Santo. O aconselhamento bíblico busca reorientar os desejos, os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos e a adoração rumo a uma antropologia concebida por Deus, visando restaurar pessoas a uma comunhão correta com Deus e com os outros. Isso é alcançado falando a verdade em amor, aplicando as Escrituras conforme a necessidade do momento, consolando os que sofrem, chamando os pecadores ao arrependimento e dessa maneira trabalhando para torná-los maduros conforme perseveram em Jesus Cristo. Amém? Olha a definição como é grande, mas isso é aconselhamento bíblico. Então é quando você quer ajudar as pessoas, não apenas para aliviá-las, anestesiá-las à luz do sofrimento. Você quer ajudar elas a viver para a glória de Deus. Esse é o nosso foco. Então vai haver momentos que nós vamos falar e você precisa reagir ao sofrimento de uma forma que glorifique a Deus. Nós não temos no nosso meio, infelizmente eu estou generalizando, né? Mas nós não temos em nosso meio uma teologia do sofrimento, uma perspectiva do sofrimento. O que Deus acha do sofrimento? A gente fala pouco disso, refletimos pouco disso. E o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. A nossa caminhada é uma caminhada de sofrimento.
sofrimento. Então são sofredores que vão ajudar outros sofredores a sofrerem de uma forma que glorifique a Deus. É isso que é aconselhamento. Oi? Tem que ter uma paciência. Consciência. Exatamente. Exatamente. A gente vai se sentir, é como se Deus fosse injusto. É natural de nós veremos isso, se Deus permitir hoje, senão a gente empurra para amanhã. É natural de nós, quando nós estamos sofrendo, nós falamos, Deus, por que isso está acontecendo? Por quê? Nós veremos a resposta bíblica para isso. Então, o aconselhamento é um discipulado em profundidade. E aí, nós queremos ver também a diferença do aconselhamento bíblico para o aconselhamento secular, para o aconselhamento cristão, ok? Começando no aconselhamento bíblico, um pouco da história do aconselhamento bíblico. Nós podemos dizer que a Igreja do Senhor Jesus, até o século XX, ela procurava cumprir a sua missão pastoral no mundo, testemunhando a presença de Deus no mundo e ajudando as pessoas. Com o avanço do liberalismo teológico no protestantismo, a igreja foi afetada, porque a ênfase agora não é mais em Deus, a ênfase é no homem. A igreja, ao invés de ser teocêntrica, Deus no centro, se tornou antropocêntrica, o homem no centro. Então os estudos, eles ao invés de se tornarem estudos teológicos, os estudos se tornaram sociológicos, antropológicos apenas, sem olhar para o que Deus acha. A tarefa do aconselhamento, então, depois do século XX, ela foi passada para a psicologia. A igreja não sabe mais tratar problemas não orgânicos. E aí a igreja, o que ela faz? Procura um psicólogo. Se o caso é muito grave, procura um psiquiatra. Se é mais grave ainda, vai te internar, miserável. Vai te internar. Jay Adams, quando isso tudo começou a acontecer, ele foi muito importante porque ele começou um processo de resgate do aconselhamento bíblico através do seu livro Conselheiro Capaz. Anote o nome aí, porque não vai estar na sua apostila, tá? Conselheiro Capaz, o nome do livro. Se você quiser uma doação, procure o pastor Luiz, que ele tem na biblioteca dele esse livro. Jay Adams, então, ele foi o pai do aconselhamento bíblico, nós podemos dizer assim, e todo pioneiro, gente, todo pioneiro tem pontos fortes e pontos fracos, mas eles são levantados por Deus justamente para cravar uma estátua e falar, aqui não pode passar. Jay Adams, então, alguém já tinha ouvido falar em Jay Adams? Levanta a mão. Oh, uau, só o pastor Alexandre. Quem nunca tinha ouvido falar esse nome Jay Adams? Levanta a mão aí. Muito bom. Quem não sabe o que está fazendo aqui hoje, levanta a mão. Brincadeira. A grande maioria não ouviu. Então anote esse nome Jay Adams, tá bom? É importante você compreender ele. Ele foi professor em Westminster em 1963. E olha que interessante, o seminário chamou ele para ministrar o curso de teologia pastoral. E aí ele usou como ponto de partida a apostila do semestre anterior, que incluía um esboço sobre a unidade, sobre o aconselhamento pastoral. E ele percebeu que naquele material que foi passado para ele, faltava algum tipo de conteúdo, faltava princípios bíblicos relacionados ao aconselhamento das pessoas da igreja. Então, em vez disso, ao invés de trazer orientações bíblicas de como cuidar das pessoas, trazia orientações seculares. A ausência, A ausência, então, nessa área levou Jay Adams a fazer uma pesquisa e tornar isso disponível. À medida que Jay Adams desenvolvia, então, o seu pensamento, e o conteúdo da disciplina, as suas aulas se tornaram, então, o livro Conselheiro Capaz, que foi escrito em 1970. Esse foi o primeiro livro, então, sobre aconselhamento pastoral e cuidado da alma. Estou tentando pular aqui algumas partes, devido ao nosso tempo.
E aí, quando ele lança esse livro, há um grande rebuliço, obviamente, na igreja, né? Vira de cabeça para baixo. E aí, para distinguir o que estava acontecendo, o que ele estava propondo, ele começou a usar o termo noutético, ok? Esse termo noutético vem do grego, que foi usado pelo apóstolo Paulo, né? E aí dando a ideia para descrever esse aconselhamento bíblico. Então é normal quando você pensar em aconselhamento bíblico, você ouça também, ou vá ouvir, porque agora você vai começar a estudar sobre aconselhamento noutético. Como resultado do ensino, dos treinamentos, dos livros, J. Adams se tornou conhecido, e aí ele é usado por Deus para fundar a associação de conselheiros cristãos, uma fundação de conselheiros cristãos e aconselhamento. E aí depois é fundado também a Associação Nacional de Conselheiros Noutéticos, também depois, que é a ABCB no Brasil. Aqui a associação no Brasil, o nome da associação é Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, né? Os irmãos provavelmente já ouviram, vão ouvir também. A ABCB tem uma instituição aqui no Brasil de aconselhamento bíblico. E aí, J. Adams... Oi? A ABCB, ela veio para os Unidos? Isso. Lá nos Estados Unidos era a NANC, que depois se transformou a ACBC. E aí ela vem lá dos Estados Unidos, né? Que é a Associação de Conselheiros Bíblicos Certificados, ok? Que acabou chegando então no Brasil. J. Adams, ele foi a primeira onda do aconselhamento bíblico. Um outro homem que foi usado por Deus, uma segunda onda, esse aqui é um jornal, foi lançado em aconselhamento, foi o David Powlison. Essa foi a segunda geração de aconselhamento bíblico. Por que eu estou mencionando isso? Porque aquele autor que eu mencionei no início, ele é a terceira onda já, que é o Lambert, né? Então você tem o J. Adams, ele faleceu foi o ano passado, salvo engano. Depois vem David Powlison, que foi aluno de J. Adams, e aí hoje nós estamos nesses escritores aí, numa terceira onda, que são principalmente liderados por aquele Lambert, que foi onde nós vimos no início, ok? Então, o aconselhamento bíblico é um aconselhamento voltado para as escrituras. Então, é normal você ouvir às vezes na igreja: eu tive um aconselhamento bíblico. O que a pessoa aconselhou? Ela me aconselhou a buscar mais a minha autoestima. Isso é aconselhamento bíblico? Não é. A gente vai entender por que não é, ok? Então, aconselhamento bíblico é quando ele está voltado para as Escrituras, usando as Escrituras para ajudar o ser humano, então, a viver para a glória de Deus. O aconselhamento secular, essa definição é dada pelo pastor Ayrton Willis, que é o líder da CEBI no Brasil. Eu aconselho os irmãos a tentarem trazer uma pós-graduação para a região, né, de aconselhamento bíblico reconhecida pelo MEC. Tem transtornos mentais, teve também, mas foi online, e também tem uma outra agora que é distúrbios da sexualidade, porque o número de pessoas lutando com vícios sexuais tem aumentado cada vez mais, né? E aí, como que ele define o aconselhamento secular? São homens pecadores examinando quem? Homens pecadores em seus comportamentos. E aí ele só observa o homem pecador, a mulher pecadora, e ele vai formular explicações a partir de comportamentos pecaminosos. Ele vai justificar esses comportamentos, vai normatizar, né, para que esses comportamentos eles sejam aceitos. Dá um exemplo disso acontecendo ultimamente. Algo que está se tornando normal, não normal que todas as pessoas estão praticando, mas as pessoas já não estão olhando. Isso aqui não é tão pecado assim. Isso aqui é doença, ok? Algumas áreas. O processo de homossexualidade passou por isso, né? Pedofilia. Não é pecado, é uma doença. Então eles estão num processo de dessensibilizar a população. A partir do momento que você dessensibiliza, não tem mais o choque, aquele impacto inicial, vem a normatização. É normal. Esse comportamento é normal. Se é normal, ele tem que ser legalizado.
tudo isso é resultado de uma perspectiva não bíblica, porque são homens pecadores analisando homens pecadores. E aí você tem uma terceira área, que é o aconselhamento cristão, conhecido também como aconselhamento integracionista, que visa integrar tanto a palavra de Deus, como também os ensinos seculares. Então o integracionismo ele surgiu na década de 50, onde a psicologia estava em alta, né? A psicologia já havia invadido as igrejas, e aí houve um abandono da verdade, da autoridade das escrituras, e aí fez com que pastores e líderes olhassem para as ciências sociais como uma autoridade. Se essas pessoas falaram, então está falado, e agora nós temos que integrar isso com a palavra de Deus. O modelo de aconselhamento integracionista visa muitas vezes o sucesso nos relacionamentos pessoais. O foco não é a glória de Deus. Vou te dar um exemplo de como que visa o sucesso. Você já ouviu falar na pirâmide de Maslow? O objetivo é que no final de tudo você obtenha o quê? Autorrealização. Você tem o quê? Sucesso. Quanto mais as suas necessidades forem supridas, maior é a sua chance de obter o quê? Sucesso. Isso aí é uma verdade bíblica ou isso aí é uma afronta à verdade bíblica? É uma afronta. Se você não concorda comigo, não fique, não vai embora, tá bom? Fique até o final para você conseguir compreender, que eu vou mostrar toda a fundamentação disso. Mas por que é uma afronta? Porque o próprio Senhor Jesus disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se mesmo. Tome sua cruz e siga. Se necessário for, nós vamos negar as nossas necessidades, conforme o mundo diz. Nós veremos o que Jesus diz sobre necessidade. O mundo está dizendo que nós temos 5 áreas de necessidade. Jesus também falou isso. Qual que é a necessidade à luz do que o Senhor Jesus falou? Então o integracionismo busca recursos das ciências sociais como fundamento de seus ensinamentos, que buscam intercalar a Bíblia com aquilo que almejam alcançar. Quando nós vemos acerca de cosmovisão, vai ficar muito clara a visão do aconselhamento bíblico para esse aconselhamento cristão. Então o que acontece nas nossas igrejas? O que mais acontece? Aconselhamento bíblico, aconselhamento secular, total ausência da palavra, ou aconselhamento cristão? O que mais acontece nas igrejas aí dentro da sua opinião? Cristão é o que mais acontece, né? O povo está em moda, né? Sim. E aí é integracionista, né? Porque você hoje tem pastores que são verdadeiros povos. Sim. Então, por isso que talvez o aconselhamento cristão está em volta, né? Pastor, uma pergunta. Sim. Porque o senhor fez uma afirmação de que negar a si mesmo é a gente negar as nossas necessidades. Que pode envolver as nossas necessidades, né? A afirmação que eu ouvi daqui, acho que talvez eu estivesse cochilando, né? Mas o que eu ouvi foi isso: é que negar a si mesmo corresponde a negar as nossas necessidades. Sim. Para atender as necessidades Isso. da glória de Deus. Então eu queria que você fosse mais claro sobre isso, porque nós temos necessidades reais que Cristo promete suprir. Aí eu queria que você fosse mais claro, Ok. para não ficar duvidoso. Ok. Eu vou dar uma resposta panorâmica agora, mas suficiente, acredito eu, para satisfazer. E aí depois, numa outra parte aqui, a gente vai aprofundar especificamente na questão das necessidades, ok? Então, por exemplo, o que nós temos? Necessidade de água. Sim? Sim ou não? Sim. Se eu não beber água, Ó, a vida, quem crê em Jesus tem a vida. A vida se limita ao momento da morte? Não. Quando eu vou morrer eternamente? Ou eu só vou mudar de patamar, de status, né? De ambiente, vamos dizer assim. Eu deixo de viver quando eu morro? Eu continuo o quê? Vivendo, tá? Então, quando eu vou em alguma circunstância
a gente vai abrir mão de uma necessidade que é apresentada como uma necessidade fisiológica, e ao me negar, né, como uma necessidade fisiológica, para a glória de Deus e para o bem das pessoas, eu vou deixar essa necessidade aqui para viver para a glória de Deus. Então eu estou me negando. Puxa, mas eu gostaria de beber água. Após o curso aqui, vamos dizer, alguns irmãos vão querer conversar, né? E aí vão querer talvez trocar uma informação. Provavelmente eu vou estar com fome. Só é provável. Eu roubei uma banana lá da fruteira do Luiz e da Marta, já deixei na mochila ali uma bananinha para comer uma fruta depois para dar uma sustância. E aí entrou a noite. E foi a noite. E não deu para a gente comer. E as pessoas estão precisando de ajuda. Então o que nós estaremos fazendo? Negando a nós mesmos uma necessidade fisiológica para o quê? Para atender alguém, para servir alguém, para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Então quando eu busco viver para a glória de Deus, tem momentos que eu serei o quê? Humilhado. Serei rejeitado, serei abandonado, porque eu estou buscando viver para a glória de Deus. Então automaticamente eu estou rejeitando, eu estou anulando alguma necessidade de autorrealização. Ao invés de buscar sucesso, eu estou buscando o caminho de Jesus, que foi obediente até a morte de cruz. Então, se necessário for por causa de Jesus, nós faremos jejum. Sim ou não? Sim. Não é abrir mão de necessidades fisiológicas? Sim. E se nós morrermos por causa disso, nós morreremos para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, fazemos qualquer outra coisa, vamos fazer tudo para a glória de Deus, porque o viver é Cristo, e o morrer é luta. Então vai ter momentos, pode chegar em momentos que nós vamos abrir mão das nossas necessidades que o mundo apresenta, mas que Jesus não apresenta como necessidades. Ok? Então isso aqui deixa de ser uma necessidade. A água, só estou dando exemplo da água, deixa de ser uma necessidade, e eu vou olhar como para a água? Como um instrumento que eu vou usar enquanto eu estiver nesse tabernáculo para viver para a glória de Deus. Deu para o irmão entender? Ajudou um pouco? O irmão levantou a mão lá também? Paulo já dizia, né? Não buscando os próprios interesses, mas também os interesses de outros, para que eles possam alcançar o mesmo que eu alcancei, que eu você tem que justificar. Exato. Filipenses, né? Não busquem apenas seus interesses, mas os interesses dos outros. Seria o que Paulo diz também, de todos para ganhar os todos, do Estado para ganhar o Estado. Se necessário for, se for para a glória de Deus, assim façamos, né? Teve uma vez quando eu estava no processo de certificação com o pastor Ayrton, foi o homem que mais me ensinou sobre aconselhamento, passei por um processo com ele. A gente terminava uma jornada de pós-graduação, chegava alguém com uma depressão já elevada, ele já engatava, a gente viu o semblante caído, já cansado, e às vezes terminava, alguém chegava, eu do lado dele acompanhando, caminhando junto com ele. Eu falei, pastor, o senhor não cansa? Canso muito. O senhor não sente fome? Muita. Não quer dormir? Quero. Mas as pessoas são mais importantes do que aquilo que eu estou querendo, que o meu corpo está querendo. Então, esmurro o meu corpo, faço dele um escravo, né? Para que eu possa ser bênção para as pessoas, para a glória de Deus. Então, eu estou abrindo mão das minhas vontades para poder ser bênção para as pessoas. Aquela velha história, né? Que o crente não tem direito, né? O nosso direito, nossa condenação é ao inferno como pecadores, mas em Cristo, então, nós podemos viver para a glória do Senhor. Ok? Aí, irmão, só uma observação sobre esses termos aí, aconselhamento bíblico, secular, integracionista ou cristão. Se você procurar na internet, você digitar aí, Jay Adams, Teologia do Aconselhamento Cristão, você vai ver um livro que é amarelo e preto. E aí o título é Teologia do Aconselhamento Cristão. Mas você fala assim, mas não está contraditório o que você está falando agora para a gente? Não, porque na época que Jay Adams lançou tudo isso, não havia tanta essa ramificação que nós temos hoje. Então, quando alguém fala, estou em aconselhamento, para mim não significa nada, porque pode ser uma conversa de bêbado. Quando alguém fala, estou em aconselhamento cristão, eu falo, cara, acho que tem Bíblia aí, pode ser que tenha Bíblia. Quando a pessoa fala em aconselhamento bíblico, eu falo, bom, será que tem Bíblia mesmo? Será que é o aconselhamento noutético que ele se refere? E às vezes ele está
o que ele está fazendo é um aconselhamento integracionista, só que ele está usando o termo de aconselhamento bíblico, e não está sendo. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, o púlpito deve ser exposição bíblica, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. E quando nós vamos para o escritório, deve haver um aconselhamento bíblico, né? Olhando para a palavra do Senhor. Então, quando nós, conforme eu mencionei lá no início, conforme nós olhamos, qual que é a nossa cosmovisão, quando nós olhamos para tudo isso, algumas perguntas que a gente precisa responder. Qual a origem do homem? De onde que ele veio? Criacionismo ou evolucionismo? O evolucionismo, ele teve planejamento? No evolucionismo houve planejamento? Há finalidade? Se não houve planejamento, há propósito? Se não há propósito, há moralidade, há regras? Não. Se não há regras, aí você consegue entender aquela ideia de cada um faz o que acha correto. E aí você tem aquela frase conhecida que é: o que importa é ser feliz, porque cada pessoa vai estar buscando o seu próprio significado existencial. Aquilo que ela vê da vida, ela fala: é isso que eu acho que eu devo viver. E aí você talvez já falou isso, você já ouviu isso nas igrejas. Nossa, estou passando um problema no casamento. Problemão. Faz aquilo que te faz feliz. Não, faz aquilo que Deus vai ser mais glorificado. Esse é o aconselhamento bíblico. Não, mas o que me faz feliz, nós como pecadores, né? Às vezes o que nos faz feliz não é xingar alguém, meter a mão na orelha de alguém, esbravejar, né? Olho por olho, dente por dente, não dá aquela satisfação. A pessoa me feriu, eu vou ferir ela também. Só que é isso que nós aprendemos com Jesus? Não é isso. Então, nós precisamos entender qual que é a origem do homem. Se nós temos no criacionismo, houve um planejamento? No criacionismo? Sim. Temos uma evolucionista no nosso meio. Eu não sei qual ele falou sobre uma piada. Se houve planejamento, houve propósito. Se há propósito, há moralidade. E se há moralidade, se há regras a serem seguidas, então eu devo viver à luz do projeto original de Deus. E o projeto original de Deus é viver para a glória dele. Nós veremos isso especificamente hoje à noite. Nós precisamos responder qual é o estado do homem, como que ele é. O homem é essencialmente bom, o homem é humanidade. O homem é essencialmente bom ou ele é corrompido? Corrompido, né? Eu tenho uma menininha de 3 anos agora, nasceu coisa mais linda. Hoje foi o primeiro dia que ela cortou o cabelo. Falei: amor, você vai cortar o cabelo de bebê, meu amor, né? Foi lá cortar o cabelo, minha esposa mandou as fotos, a Sarinha nasceu, coisa linda. Mas ela já nasceu pecadora. A essência dela a natureza dela é de pecado. Eu não ensino de forma como um professor para ela pecar, mas ela peca porque ela já nasceu sabendo. O ser humano já nasce sabendo enganar, já nasce sabendo mentir, porque ele já nasce pecador. Então, qual que é o estado do homem? Por que as pessoas agem como agem? A gente precisa responder. A pessoa está com depressão, procurou aconselhamento para você. Por que ela está deprimida? Porque falta psicotrópico? Ou talvez as crenças dela estão desajustadas? E aqui é importante a gente falar também o que é determinante e o que é influência, ok? Por que as pessoas agem como agem? O que é determinante e o que é influência? A irmã está na TPM, tá? Fica mais mansa, mais tranquila, tem aquela música calmo, sereno, entrando. É a música das irmãs quando estão na TPM, não é verdade? Não é não. Existem fatores orgânicos que estão influenciando as irmãs, sim ou não? Sim. Mas a irmã xingou, a irmã falou um palavrão, a irmã foi irada, a irmã arremessou a panela de pressão no marido. Aí ele chega de confronto e fala assim: você pecou. Aí você responde assim: eu pequei por causa da TPM. Eu pequei porque eu sou pecador. E eu preciso de Jesus para me ajudar a lutar contra os impulsos orgânicos que eu estou tendo. Por isso que eu trouxe a banana ali. Porque se eu não trouxer a banana, na hora que der o intervalo, com a fome que eu vou estar, o intervalo não, né? Na hora que a gente concluir aqui, o que tiver na frente a gente
Coitado do cachorrinho se passar, né? Todo felizinho, já vira churrasquinho, né? Então, lutar contra. Por que as pessoas agem como agem? Por que as crianças são problemáticas? Por quê? Porque elas são pecadoras. Nós precisamos responder também: é possível restaurar o ser humano? Qual que é o plano, o método utilizado para solucionar os problemas ou provocar mudanças? A pessoa de Jesus é principal ou é secundária nessa conversa, né? Qual que é o método de santificação? Nós precisamos responder tudo isso. Precisamos responder também qual que é o propósito do homem, qual que é a finalidade dele e qual que é a fonte de autoridade para essa questão. Uma vez eu recebi alguém para aconselhamento, a pessoa usou um rótulo lá com 3 termos desconhecidos para mim. Eu falei: gente do céu. Aí, se você pega um dicionário bíblico, um termo comum aqui para nós, depressão. Você vai procurar no dicionário bíblico, você não vai encontrar a palavra depressão. E se você não faz um pensamento bíblico, uma reflexão bíblica, a sua conclusão vai ser logo: a palavra de Deus é insuficiente, porque o ser humano tem um problema real, tem lutas reais, e a Bíblia não é suficiente para tratar. Então vai para a psicologia, porque eles têm um manual lá, vai para a psiquiatria, porque eles têm um livro lá grosso, que eles vão atualizando conforme o passar dos anos, que lá eles falam que é depressão, e aí lá eles vão poder te ajudar. Ou eu posso ouvir a pessoa, ouvir a história dela, ouvir acerca dos seus medos, acerca dos seus temores, acerca daquilo que dá alegria para ela, acerca do ambiente que ela está inserida, pedir a ela para ir no médico, fazer alguns exames, se tem algumas questões orgânicas, e aí talvez eu vou poder identificar desse termo depressão, que é tão complexo, eu talvez vou poder identificar que talvez ela está lutando contra a culpa. Ela fez algo no passado que ela não consegue se libertar, ou fizeram algo com ela que ela não consegue se libertar. Ou talvez ela está lutando contra a tristeza, ou o abatimento, ou desânimo. E aí são elementos diferentes que eu vou isolar isso para poder tratar. Então é possível restaurar o ser humano, e eu preciso responder quem que é a fonte de autoridade no assunto em questão. Então, quando chegou aquela pessoa procurando aconselhamento e usou um termo de 3 palavras totalmente desconhecidas para mim, falei: gente do céu, e agora? O que eu faço? Vamos conversar. E no final você vai entender como que é essa conversa, né? Falei: vamos conversar, vamos bater papo. Aí no final de tudo eu falei: já entendi o que você está lutando. Você está lutando com ira, meu irmão. Você está lutando com mentira, você é um mentiroso. Não falei dessa forma, né? A gente fala com compaixão, a gente fala com graça. Mas eu falei: identifiquei, matei a charada. Ira e mentira são esses problemas. Mas se eu me apego ao rótulo, eu vou falar: procure o psiquiatra. Então, nós precisamos entender qual que é a fonte de autoridade. Qual que é a nossa cosmovisão, então? Criação, queda e redenção. Vamos ver juntos? Criação, queda e redenção. Deus nos criou, tá bom? Nós vamos ver o que aconteceu de errado e como que nós podemos ser restaurados. Então, abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, nós veremos Gênesis 1, 26. Alguém pode ler para nós? Os irmãos viram porque é importante amanhã os irmãos estarem com a apostila e com caneta, né? Porque é muita informação aí, os irmãos irem pegando. A apostila vai te ajudar um pouco. Você vai receber esses slides na apostila, então você consegue ir anotando só o preenchimento do lado, fica mais fácil. Gênesis 1, 26, 27. O povo de Israel havia passado quantos anos no Egito? 430 anos, talvez aí umas 4 gerações, 5 gerações. Nesse momento o povo já estava misto, ok? O povo de Israel já havia se misturado. A sua identificação já havia sido perdida. Eles estão sem identificação de fé, sem identificação de conduta. Eles estavam influenciados pelo politeísmo egípcio. Eles estavam sem lei, eles estavam sem história, eles estavam sem mandamentos, eles estavam sem estatutos. Moisés então escreve Gênesis, que significa o quê? Início, origens. Ele escreve Gênesis para o povo de Israel para mostrar para ele
da onde que eles vieram, o que aconteceu de errado e como que Deus está então escrevendo a história. E aí Moisés vai falar para eles que o propósito do ser humano é refletir a Deus. Gênesis 1:26, quem pode ler? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós fomos criados por Deus segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Uma semelhança moral, uma semelhança natural, que envolve intelecto, envolve emoções, envolve vontade. Ok? Nós fomos criados. Os animais foram criados segundo a imagem, conforme a semelhança de Deus? Sim ou não? Não. Certa vez eu conversava com alguém graúdo na área científica e a pessoa citou alguns exemplos de laboratórios com animais, e aí a pessoa, né, ela cita o exemplo e vem com a palavra logo, viu, Anéis? É isso aqui, ó. Eu falei, você não está comparando o ser humano com um rato não, né? Como não? Eu falei, porque existe uma distinção muito grande de um ser humano para um rato. O ser humano foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Existe intelecto, existem emoções, existe vontade. Ao ser humano foi dada a responsabilidade de domínio sobre a terra, dominar os ratos, não o contrário. Então a criação foi do homem e da mulher, foi a imagem conforme a semelhança de Deus. Essa é a razão por que nós somos diferentes dos animais. Essa é a razão por que nós vamos cuidar das pessoas, mais do que cuidar e nos preocupar do golfinho, da tartaruga, que é importante tudo isso. E aí nós vamos também, com muita alegria, se necessário for, matar a vaquinha, assar a vaquinha e comer a vaquinha, né? E isso chama-se churrasco, né? Manjar, uma maravilha. Por quê? Porque ao homem foi dada essa responsabilidade de domínio sobre a terra. E olha que interessante o que Deus diz em Salmos 8, versículo 5. Quem pode ler? Salmo 8, versículo 5. Salmo 8, versículo 5. Contudo, o povo menor fizeste do que os anjos, e a glória e de honra a coroaste. Deus fez o homem um pouco menor. Na versão do irmão ali está falando menor do que aos anjos. Mas olha que interessante aí. Salmo 8, versículo 5. Deus está se referindo aqui ao homem, ok? Na NVI, na minha versão, diz assim: tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e coroaste de glória e honra. Sim? Na sua versão está como anjos, na minha seres celestiais, na sua está como? Menor que Deus. Menor que Deus. Essa versão é boa. Porque os demais podem olhar aí que provavelmente tem tipo uma notinha de rodapé. E na rodinha de rodapé vai estar aí ou de Deus. Porque a palavra usada aqui é Elohim, é Deus. Então Deus criou o homem menor do que Deus e o coroou de glória e honra. Porque o homem, nós veremos aqui, o homem é o representante de Deus na terra. O nosso propósito original, então, de Deus é refletir a imagem de Deus. Agora eu vou pegar um pouco pesado aqui com os irmãos. A gente casa para ser feliz? Não. Mas a gente se preocupa com a felicidade, não se preocupa? E a gente se preocupa assim: será que eu vou ser feliz? Não é verdade? Pergunta errada. Será que eu vou refletir a Deus no meu casamento? Porque nós casamos para a glória de Deus. O que importa não é ser feliz. E aí agora é para a gente chocar. Deus não nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para a glória dele. Felicidade não é alvo. Felicidade é consequência. Enquanto você busca ser feliz, você nunca vai ser feliz. Mas se você viver à luz do propósito de Deus, você experimentará a felicidade.
Olha que interessante, na nossa sociedade, as pessoas que são tristes, elas são normais ou anormais? Anormais. Anormais, né? Mas a tristeza é normal ou anormal? Normal. Mas a pessoa que fica triste, nós a rotulamos como alguém anormal. E aí a nossa sociedade quer abolir a tristeza. E aí você procura os profissionais da saúde, homens pecadores, que vão observar homens pecadores, e você vai falar: eu estou triste há um bom tempo. Você está com um problema. Que a pessoa vai falar, talvez não vai falar dessa forma. Você precisa de medicação, a tua máquina não está funcionando bem. Você precisa ser o quê? Feliz. Mas olha, gente, como é muito sutil, né? Tudo o engano de Satanás. Primeiro, que Deus não nos criou para ser feliz, Deus nos criou para a glória dele. Segundo, que a tristeza necessariamente não é uma tristeza pecaminosa. Por que não é pecaminosa? Porque o nosso Senhor Jesus também teve uma tristeza mortal, profunda. Ok? Se Jesus não pecou e Jesus esteve triste, logo a tristeza em si não é pecado. Eu posso me entristecer para a glória de Deus, Deus pode ser glorificado. E aí olha que maravilha, enquanto a sociedade fala, você precisa abrir mão da tristeza, se livrar da tristeza, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus oferece recompensa para aqueles que estão tristes. Pastor Alexandre citou algo aí sobre os cultos, né? Tem muito na internet. Eu vi um vídeo de um desses cultos, ele dizendo o seguinte, mais ou menos isso que você está falando: você pecou, não se entristeça não. Deus não te fez para propósito na sua vida, não é para que você seja triste. Não fica triste não. Assim, relativizando o pecado, sabe? Para que aquilo não fosse um fardo, um peso na consciência da pessoa, para que ela não se entristecesse. Sendo que nós sabemos que essa situação é causada porque a pessoa caminha para lá. E nós estamos vivendo, pastor, dias difíceis, onde as pessoas querem ter o ego massageado. Palavras sobre pecado, renúncia, incomodam. E muito, claro, isso não é, eu estou aqui generalizando, mas tem muita gente que não está preparada para isso, os cristãos. Aí querem ouvir prosperidade, bênção, seja feliz, Deus te ama e quer a tua felicidade. Então aquilo que você quer fazer, faça, aquilo que o Senhor acabou de falar. Então, é mais ou menos assim, esqueça esse negócio aí de negar-se a si mesmo, tomar cruz. O importante é ser feliz. Eu vim para resolver o vídeo de um jovem, assim comigo, e ele não está mais na igreja. Ele disse: eu vou tirar um tempo para mim. O jovem falou isso para mim. Ele falou: olha, conversa, você quer minha opinião? Ou você quer só que eu Só comunicar. Só comunicando. Não, porque eu preciso fazer cursos, eu tenho um propósito na vida, eu tenho que estudar mais, eu tenho um objetivo de ter uma estabilidade financeira, no futuro eu quero casar. Aí quando ele terminou, você quer minha opinião? Quer dizer que Deus está te atrapalhando isso tudo? O seu compromisso com Deus te atrapalha? Se é essa a sua consciência, meu irmão, vai em frente. Você vai passar tudo isso, vai chegar à conclusão que isso não vai te fazer feliz. Tem uma frase aqui que o irmão vai usar com ele depois. Já vai aparecer aqui, o irmão vai ver. Então o nosso propósito é refletirmos a imagem de Deus. E aí o ser humano, ele carrega, o ser humano ele porta a imagem de Deus. E aí a gente vai se preocupar também com os direitos humanos, né? Que são para humanos, mais do que para animais. Nós vamos também nos atentar com relação e combater a questão do racismo, porque não agrada ao Senhor, despreza aqueles que carregam a imagem de Deus. Nós também vamos lutar contra a escravidão, porque não pode um ser humano escravizar outro ser humano. Nós somos criados à imagem de Deus. Vamos lutar contra a comercialização do sexo também. Pessoas que foram criadas à imagem de Deus, elas negociando a si mesmas. Nós vamos combater também o machismo, vamos combater também o feminismo. Nós veremos também, se Deus permitir, nessa noite, da onde que surgiu o machismo, da onde que surgiu o feminismo. Nós vamos combater também a questão do aborto, porque são seres humanos criados à imagem de Deus.
Nós lemos Gênesis 1, 26 e 27, e alguém continue agora lendo, por favor, do 28 até o 30. O segundo propósito do ser humano é representar a Deus. O primeiro qual que é? Refletir a Deus. O segundo é representar a Deus. Gênesis 1, 28 a 30. Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, e enchem a terra e sujeitem-na, tendo domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Dominar, muito obrigado. Deus colocou então um jardim agradável, protegido, bem regado, o ser humano representar a Deus. Ele é o administrador. E olha que interessante aquele Salmo 8, né, que nós vimos. Vamos ler juntos? Tu fizeste um pouco menor do que seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até o animais selvagem, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Então Deus deu toda a criação para nós exercermos domínio. Cabe a nós então cuidarmos da criação. As pessoas hoje, vou pegar pesado de novo, hein? É aconselhamento bíblico, né? Que a gente está vendo. Voltem amanhã, tá? Vem até o final. As pessoas hoje, você já viu que elas se referem aos bichos como o meu filho, a minha filha, dia disso, dia daquilo. E os filhos? Não vou ter filho. Filho encrenca, filho dá trabalho. O bicho não. O bicho a gente pode ir lá, o bicho dá mais amor pra gente. As pessoas hoje estão exagerando na questão do cuidado da criação e transformando a criação em seres humanos, no sentido de cuidado, de afeto, de proteção, né? Ao invés de cuidar da criação, mas também cuidar dos seres humanos. Em Gênesis 2,15, quem pode ler para nós? Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e os colocou no jardim do Éden, para fugir e o guardar. Para cuidar e cultivar. E aí nós temos aqui a nossa função, que é cuidar do jardim, cuidar da natureza, né? Cuidar da criação, cuidar do córrego, cuidar da criação, cultivar, não jogar lixo no chão, né? Economizar naquilo que cabe a gente também a fazer, né? Cuidar da criação. O versículo 18 de Gênesis 2. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, além-lhe uma auxiliadora que seja idônea. Amém? Os solteiros podem dizer amém? Amém. Não é bem fraquinho, né? Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele. E aqui nós temos alguns princípios do casamento. Casamento é complementação e não competição, porque Deus criou o homem e a mulher, né? A mulher foi criada a partir de Adão e o homem vem da mulher. Então homem e mulher, eles vão se complementar. Mas é interessante que às vezes no casamento o que acontece? O homem é melhor em algumas áreas do que a mulher e aí ele se vangloria. A mulher é melhor do que o homem em outras áreas e ela se vangloria. Mas no casamento nós devemos trabalhar as diferenças, porque nós estamos juntos com uma missão que é viver para a glória do Senhor. O casamento é monogâmico, é apenas um cônjuge. Não é o ideal de Deus a poligamia. A poligamia é algo fora do ideal de Deus. O casamento é heterossexual, um homem macho e uma mulher fêmea. O que passa disso não é casamento, né? O casamento, olha que interessante, é exclusivista. Por quê? Porque homem e mulher, antes de serem um, eles vão fazer o quê? Deixar pai e mãe. E às vezes os jovens, eles querem deixar pai e mãe, mas quem não quer deixar são os pais, especialmente a mãe. Não, fica aqui, né? Ora comigo, tem um quartinho, a gente faz um puxadinho. Não, vai-te embora, vai construir família.
Vai morar no quartinho lá da irmã da igreja lá, né? Aluga o kitnet lá, vai sofrer, vai penar. Deixa pai e mãe. Antes de se unir, o casamento, antes de ser uma união, o casamento é uma separação. Homem e mulher precisam aprender a separar-se dos pais, deixar eles emocionalmente, deixar eles financeiramente e deixar eles também geograficamente, para constituir um novo núcleo familiar. O casamento, por que a gente está falando tudo isso aqui? Porque tudo isso aqui você vai usar no aconselhamento, gente. Tudo isso aqui vai surgir. O casamento, ele é íntimo, ele vai se unir à sua mulher. Olha só, irmãos, depois de deixar pai e mãe, depois que deixou pai e mãe, vai haver intimidade. E hoje em dia as pessoas estão tendo intimidade antes de fazer uma aliança. As pessoas estão tendo sexo normal hoje, antes de casarem. E o plano de Deus é: deixa pai e mãe, e aí sim você vai se unir, vai se tornar um só. E o casamento é companheirismo, não individualismo. Lembra porque Deus deu a missão para Adão de cuidar e cultivar o jardim? Quem que vai auxiliar ele? A mulher. Uma vez, num aconselhamento, uma irmã, ela estava chorando porque ela disse o seguinte: eu quero ser auxiliadora, eu quero ser submissa, mas o meu marido não tem missão. As mulheres não precisam ter medo da palavra submissão, porque a palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. Então, o homem recebe de Deus a missão e a mulher vai auxiliar ele nessa missão. E as mulheres, elas têm um sexto sentido, não tem? Verdade. Sim ou não? Verdade. Quando a mulher fala, isso aí vai dar errado, hein? Pode esperar. Aí os homens falam, vira essa boca para lá. Não, que Deus já revelou para ela, Deus já mostrou para ela. Vai dar errado, sai que é laço, né? Teve algumas ocasiões que aconteceu isso com a minha esposa. Um dia ela chegou para mim e falou: tu te prepare com aquela pessoa lá. Era alguém de autoridade, né, sobre mim. Tu te prepara lá com aquela pessoa que vai se lascar com ela. Não fala isso do ungido do Senhor, o profeta das nações, o separado por Deus, né? Briguei com ela. É a bronca da minha esposa. Ela falou: depois a mãe falou que eu não te avisei, tá? Eu não tinha visto nada. De repente a arapuca foi armada. Aí eu cheguei para ela e aconteceu como ela tinha falado. Eu falei: amor, nunca mais na minha vida. O que tu falar pode ser o mais esdrúxulo possível, eu vou ouvir. Aí teve um dia, né, isso há muitos anos atrás, ela chegou e falou assim: não conversa com aquela irmã lá, tá? Beleza. Ela viu algo que eu não vi, né? Ela falou: não conversa mais com aquela irmã. Beleza, não converso mais. Está longe, né? Então, Deus deu a capacidade para a mulher de ser auxiliadora, estar debaixo de uma missão. E olha que interessante, irmã, só um parênteses aqui. Hoje em dia as pessoas aí na sociedade, elas esculhambam aí com relação à palavra submissão, né? E aí as irmãs talvez tenham até vergonha. E as pessoas confundem essa questão de submissão e subserviência. Sim. Aí quando lê um texto, principalmente o pessoal que não lê da Bíblia, quando lê, a mulher tem que ser submissa ao homem. Então acho que tem que ter pessoas que são cristãs que já acham que submissão é subserviência. Exatamente, irmão. Muito obrigado. Bebi água que eu perdi. A gente estava falando de submissão. Algo muito interessante. Quando Deus fala para a mulher de ser auxiliadora em Gênesis 2, ele usa um termo ali que é usado só para duas pessoas na Bíblia. O termo que Deus usa para auxiliadora lá em Gênesis. Só aparece aquele texto, aquela palavra usada para a mulher e para mais uma pessoa na Bíblia. Sabe para quem? Para Deus. Só. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso auxílio. Chega a arrepiar, irmãos. A palavra que Deus usa para a mulher, de ser auxiliadora, é uma palavra
tão especial que ele fala, isso aqui eu uso só para mim, tá? Quando a irmã está sendo auxiliadora, a irmã está refletindo quem Deus é. Quando a irmã está socorrendo o seu marido, quando a irmã está auxiliando ele, quando a irmã está ajudando ele, a irmã está refletindo quem Deus é. O seu marido é um pecador miserável, cabeça dura, ele não vai te ouvir, e ele vai prestar contas dele para Deus, mas você cumpriu o seu dever, você cumpriu o seu papel, ok? Em terceiro lugar, Deus criou o homem para reproduzir a imagem dele. No versículo 28 diz o que lá de Gênesis? Deus abençoou e disse: sejam fecundos. Sejam fecundos, encham a terra. Deus então dá ao homem e à mulher o dever de multiplicar, ok? Então, ou seja, a ideia de ter filhos. Aqui nós vemos o impulso missionário de Deus. Não começou o impulso missionário do coração de Deus, não começou em Mateus 28, começou em Gênesis 1. Deus fala: eu quero que a minha glória seja manifestada em toda a terra. Como vocês vão fazer isso? Com seus filhos. Encham a terra. Tenham quantos filhos vocês puderem ter, né? Tenham filhos, multipliquem-se, reproduzam, encham a terra. E aí, para fazer o que? Para espelhar, para representar, para espelhar e espalhar a imagem de Deus aqui no mundo. Então a família deve ser um centro de missões. O Salmo 127 diz que feliz é o homem que tem a sua aljava cheia de filhos. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia de filhos. Feliz é o homem que não tem filho, ele não sabe o que é felicidade. Feliz é o homem que tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, opa, está começando a encher, 4 filhos, 5 filhos. Aí quem tem tudo isso, a gente fala: é louco? Louco ter um monte de filhos assim, né? Então feliz é o homem que tem a sua aljava um pet. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia. Os filhos espelhando a Deus no mundo, os filhos refletindo a Deus. Irmãos, é uma coisa mais linda. Meu pai e a minha mãe, eles estiveram no Maranhão, acho que uma vez, eu acho. Uma que eu lembro, não lembro se eles estiveram mais vezes. Uma eu lembro. Eles nunca tinham vindo no Maranhão. Por que eles vieram no Maranhão? Porque o Onésio estava no Maranhão. Olha que interessante. Quando o arqueiro pega a flecha, prepara o alvo e lança a flecha vai no local mais distante do que o arqueiro. Ou seja, os filhos vão mais longe do que os pais foram. Isso não está acontecendo na sua vida? Você não está indo mais longe do que os seus pais foram? Então os pais talvez foram analfabetos, mas aí eles ralaram para te colocar na escola. Ralaram para você fazer uma universidade. Talvez te mandaram para Teresina, talvez te mandaram para São Luís. Talvez os teus pais não tiveram casa própria. Talvez os teus pais tiveram casa com tijolo de barro ainda, né? Aquela taipa. Mas ele ralou para que você tivesse uma vida melhor. Talvez o seu pai não consegue falar português direito, você fala inglês. Por que isso? Porque você está indo mais longe do que os seus pais foram. E o nosso dever então é preparar os nossos filhos para que eles possam ir mais longe do que nós fomos e irem mais longe para a glória de Deus. Filho, não importa para onde você vai, mas vai para a glória de Deus, filho. Não importa o canto da terra que você esteja, mas viva para a glória de Deus. Não se preocupe, meu filho, em me honrar. Não se preocupe, meu filho, em fazer algo que eu te ensinei. Não se preocupe em me fazer feliz, filho. Se preocupe em honrar, glorificar e exaltar ao Senhor. Porque se você fizer isso, filho, o Pai vai ficar muito feliz. O foco da sua vida deve ser Deus, filho, e não o Pai. Viva para a glória de Deus. Reproduzir os filhos espelhando a imagem de Deus. Queridos, nenhum sucesso profissional compensará fracasso no lar. Vamos ver juntos? Nenhum sucesso profissional compensará um fracasso no lar.
Então, o jovem lá, nenhum sucesso que ele vai buscar ter, fazer cursos e se dedicar, vai compensar um fracasso que ele possa ter com Deus e na sua casa. Então, tudo que Deus havia feito havia ficado muito bom. Deus conclui a criação falando, e tudo ficou bom. Por quê? Porque vamos ler esse versículo de Isaías 43:7 juntos. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Querido irmão, tu foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para ser feliz. Você foi criado para a glória de Deus. Eu tenho um iPad que está ali na mochila. Aquele iPad eu ganhei. E aí um dia o irmão que me ligou, ele falou, né, você tem um iPad aqui, eu ganhei um outro da empresa, você quer? Eu quero, mas você vai ter que parcelar isso aí várias vezes. Não, né, só estou perguntando se você quer. Ah, eu quero, então estou te dando. Não, meu irmão, eu compro ele, não tem problema não, eu compro. Eu estou te dando, né? Estou te dando para a glória de Deus. É isso que você está me ensinando, a viver para a glória de Deus. Então eu estou te dando para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Então o homem, o homem foi criado para refletir a imagem de Deus, representar a Deus e reproduzir a imagem de Deus. Mas o que aconteceu? Lembra que a criação, queda e redenção. Por que nós não vivemos isso? Nós vamos ver isso mais à frente, se Deus permitir, na aula de amanhã. Especificamente o que aconteceu de errado com o ser humano. Porque a gente vai ver o que governa o homem. A gente vai ver que o homem não está vivendo para o propósito original de Deus. Mas aí a gente precisa entender, lembra que a nossa cosmovisão é essa. Então o nosso olhar para as Escrituras, o nosso olhar vai ser compreendendo que elas são inspiradas por Deus, elas são inerrantes, a Bíblia não tem erros, amém? Amém. A Bíblia é a verdade? Sim. Uma vez eu estava conversando com alguém, eu vou usar esse exemplo mais à frente também, eu conversava com alguém, já vou dar a pincelada aqui hoje para você discutir aí depois, quando a gente terminar, e em casa também. A gente estava discutindo se o ser humano, ele é unitário, ele é dicotômico, ou seja, alma e físico, ou se ele é tricotômico. A tricotomia não é bíblica, já estou dizendo de cara aqui, tá bom? A gente vai estudar isso mais para frente. E eu conversava com alguém que era tricotomista, que o ser humano é corpo, alma e espírito. E dali conversa vai, conversa bem, conversa vai, conversa bem. Chegou uma hora e a pessoa era graúda, né? Aí eu perguntei para ela assim, essa verdade aí que você descobriu, que ela estava defendendo como verdade, né? Essa verdade que você descobriu aí, que o ser humano é uma tricotomia, você descobriu no laboratório, examinando o ser humano, ou você descobriu na Bíblia? O que a pessoa respondeu? Laboratório. Não respondeu. No laboratório não tem como examinar a alma. No laboratório não tem como examinar o espírito. Então se ela respondesse foi no laboratório, mas como? Como que você pegou a alma de alguém para examinar? E ela não respondeu que foi na Bíblia, porque a Bíblia não sustenta isso. E a gente vai entender isso mais para frente e as implicações de como que isso afeta o aconselhamento, ok? Mas eu só estou dando essa pincelada aqui para florar o debate depois lá fora, tá? Qualquer dúvida aí, não me procure hoje sobre esse assunto. A gente vai ver a aula, pode procurar o pastor Alexandre, que é tricotomista, ou o pastor Luiz, que é tricotomista. Os irmãos, procure ele. Oi? A Bíblia, ela é uma unidade do início ao fim. A Bíblia, ela é poderosa. Nós aconselhamos e a Bíblia tem poder para transformar. Irmãos, uma vez eu aconselhei uma pessoa que era da área de universidade, né, uma das pessoas que dava aula na universidade. E aí nós estávamos estudando a criação. Quando nós vimos a criação, e aí nós vimos que nós fomos criados à imagem de Deus, diferente dos animais. Essa pessoa, ela se inclinou na mesa assim, eu não sou animal, então? Eu falei, não, você não é animal. Eu não sou um animal racional? Não, você não é um animal racional. Você é um ser humano criado à imagem de Deus, conforme a semelhança dele. Você tem intelecto, emoções, vontade, você foi dado
o aspecto de dominar a criação. Você não é animal. Eu não sou animal, então. Nem não. Falei, vamos continuar aqui. Eu não sou animal? Não. E eu tentava voltar do estudo. Né? Vamos continuar vendo Gênesis, né? Tem mais verdades aqui. A gente passou rápido por causa do nosso tempo, né? A gente poderia pegar só 3 horas da noite para a gente ver só sobre Gênesis, porque é muitas informações, né? E aí vamos continuar aqui estudando Gênesis. Então eu não sou animal. Não. Gente, desse jeito. Aí inclinou de lado e eu aqui na frente. E eu continuei falando, a pessoa viu, eu não sou animal. Não. Tá bom, não preciso falar mais nada não. Vamos orar. Eu não sou animal. Gente, a pessoa resolveu o problema dela ao ela entender que ela não era um animal. Olha o que a sociedade está fazendo. Porque se você é um animal, você vai viver com base nos seus instintos. E nós fomos criados para viver para a glória de Deus. Ela começou a fazer as conexões na cabeça dela de tudo isso. Ela falou, entendi. Nunca mais voltou no aconselhamento. Às vezes ela fala alguma coisa, muito obrigado. Eu não sou animal. Muito obrigado. Está em Gênesis, cara, a vida inteira na igreja. A vida inteira na igreja, né? Então, a palavra de Deus é poderosa. Não é o Onéias, é a palavra de Deus. A gente está estudando tudo isso aqui, porque você vai ter que abrir a Bíblia em Gênesis para aconselhar. Você vai começar em Gênesis. A gente vai ver isso lá no último dia. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é permanente, a palavra de Deus é necessária para a salvação e a palavra de Deus é suficiente para transformar. E o nosso tempinho que nos resta, a gente vai pegar aqui o suficiente para transformar. Quem pode ler Salmos 19, versículo 7? Salmos 19, 7. Tudo isso aqui que a gente viu até agora, a gente ia ver essa parte aqui também para o intervalo. Segura aí um pouquinho, irmã. Para você imaginar que vai ficar um período inteiro sem a gente ministrar. Então a gente vai tentar terminar o conteúdo. E a gente precisa que amanhã você respeite certinho os horários, porque a gente está com 1h30 a menos. Tá bom? Eu estava olhando aqui e ia dar certinho. Eu tinha anotado aqui, ó, intervalo. Então a gente estava vendo tudo isso aqui, iria para o intervalo e voltaria depois, não agora, né? 9h30, agora já estava caminhando para o fim. Mas a gente iria ver mais 1h30, tá bom? Então vamos lá, com isso aqui a gente conclui. Essa parte vai demorar um pouquinho, não tanto, mas a gente conclui aqui. Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, agora a água. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, e tornam sábio transparentes. Amém, amém. Não responda dentro do aconselhamento bíblico. Responda à luz do que você ouve daquela porta ali para fora, tá bom? E responda forte aí. Quem cuida da alma do ser humano? Ih, responderam fraco. Pode responder, não tem problema. Quem cuida da alma do ser humano? Senhor. Aí. O psicólogo, não é verdade? Isso é uma herança da tricotomia. A tricotomia diz que quem cuida do corpo é o médico, quem cuida do espírito é o pastor, e quem cuida da alma é o psicólogo. Alguém acertou aí? Eu estava ouvindo o Senhor, eu acho. Quem cuida da alma é o psicólogo. Mas aí a gente chega em Salmos 19, 7, que fala que a lei do Senhor é perfeita e ela vai restaurar a alma. A lei do Senhor é perfeita e ela vai revigorar. A ideia de perfeita da palavra é que ela é inteira, ela é inerrante, ela é suficiente, ela é completa. Se a lei do Senhor é perfeita, a lei se refere à Bíblia, certo? Olha o que o texto está dizendo. A lei do Senhor é perfeita. Se ele está falando que ela é completa, ela é inteira, Deus errou a outra informação? Não, também é perfeito, porque a lei do Senhor é perfeita. Então Deus, o Criador do homem, está falando que quem vai tratar da alma do homem? A Bíblia. A Bíblia vai tratar da alma do homem.
É a Bíblia que vai restaurar, é a Bíblia que vai refrigerar, é a Bíblia que vai converter, é a Bíblia que vai revigorar, é a Bíblia que vai refrescar a alma do homem. No Salmo 119, 92, diz: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. No Salmo 119, versículo 50, o salmista diz: a tua promessa dá-me vida, revive-me. Então a lei do Senhor, a promessa do Senhor nos dá vida. Quem pode ler 2 Timóteo 3, 16 e 17? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito obrigado, eu gosto muito dessa versão. O que a lei do Senhor faz? Ela nos ensina. O que isso significa? Que ela apresenta aquilo que é correto. Ela nos repreende, ou seja, ela adverte acerca do errado. Ela corrige, ela mostra onde eu erro. Ela instrui, ou seja, ela treina naquilo que ela é, aquilo que é correto. Qual a finalidade da Bíblia? Versículo 17. Seja perfeito, servo de Deus perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí a pessoa chega e ela fala: eu não estou perfeita, e eu não estou perfeitamente habilitada no meu casamento. As minhas emoções não estão perfeitas, não estão treinadas, meu comportamento não está glorificando a Deus. Aí você fala assim: vou orar por você, procure um psicólogo, porque ele vai te ajudar a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Não, amém não. Porque quem vai fazer isso é a palavra de Deus. E aí entra, nós como conselheiros, nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos compreender a Bíblia e entender o que ela fala para poder ajudar as pessoas que estão em conflitos emocionais, com o passado, problemas de casamento, as pessoas que estão lutando com ansiedade, as pessoas que estão com medo, as pessoas que têm egoísmo, as pessoas que são insensatas. Nós precisamos estar preparados para ajudar as pessoas. Outro texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 4. Quem pode ler 2 Pedro 1, 3 e 4? Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela corrupção. Amém. O Senhor nos deu o quê? Tudo o que nós o quê? Necessitamos. Só a palavra necessidade aí. Deus já nos deu tudo o que nós necessitamos para o quê? Para a vida, para viver. Nós já temos tudo o que nós precisamos para viver. E quando Pedro falou isso, já existia psicologia? Já existia sociologia? Já existia essas ciências, pedagogia, já existia tudo isso? Não existia. Deus está falando: eu já tenho tudo que vocês precisam para a vida e para a piedade, já está revelado aqui. Para um viver o correto, já tem tudo. Seja para perdoar, seja para lidar com ansiedade, relacionamentos rompidos, falta de domínio próprio, ira, nós temos a palavra de Deus. Obviamente a palavra de Deus, o propósito da palavra de Deus não é nos dizer como que tira a microfonia do microfone. A palavra de Deus foi deixada para isso? Não. Então quando nós estamos dizendo que a Bíblia é suficiente, está relacionado para entender, compreender e tratar o ser humano. Nós já temos todas as informações com relação ao ser humano, os seus problemas não orgânicos, nós já temos na palavra de Deus. Está revelado. Então o propósito da palavra não é
dizer um manual que vai falar como que o ar-condicionado vai funcionar, mas ela vai falar como que o ser humano deve funcionar, né? Ela vai falar isso. A Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia, é importante destacar aqui que nós, como conselheiros, nós não somos contrários à medicina. Pelo contrário, eu mencionei lá no início, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer como conselheiros, foi falar da microfonia, e veio. O que nós devemos fazer como conselheiros. Oi? O que nós devemos fazer como conselheiros, quando a pessoa chega, é encaminhá-la para o médico, pedir para que ela faça exames, verificar se existem problemas orgânicos que ela tem passado, se tem algumas desordens físicas, né? E o conselheiro, então, ele vai trabalhar junto com o médico nesse processo. E aí, para nós, então a Bíblia, ela é suficiente. Quando nós falarmos isso, a Bíblia é suficiente para tratar o ser humano. Para concluir, o que Satanás faz com relação à Bíblia? Ele ataca. Lá em Gênesis 2, o que Satanás fez? Gênesis 3, ele atacou a palavra de Deus. O que mais que ele faz? Ele distorce. Satanás distorce a Bíblia, conforme na tentação de Jesus. E o que ele faz? Ele retira a palavra de Deus lá na parábola do semeador. Você consegue entender por que você fica com sono quando está tendo pregação? Porque há uma luta espiritual que está sendo travada. Satanás está atacando o que? A palavra. Você reparou que lá na criação, a gente vai ver isso mais para frente, melhor dizendo, amanhã a gente vai começar esse assunto da queda. Satanás, quando chega para Adão e Eva, Satanás está atacando a palavra de Deus. Ele fala, é verdade que Deus falou isso? Ele está atacando o que? A Bíblia. E aí, Eva tem um diálogo ali com ele, e aí Satanás fala, não é bem assim. E aí, desde Gênesis, nós temos então o ser humano, ele sempre vai ter duas escolhas. Uma escolha a ser feita, ou ele vai ouvir a palavra de Deus, ou ele vai ouvir a palavra de Deus, ou ele vai ouvir a Satanás. Isso desde Gênesis até agora, para nós, os nossos dias. Então, que Deus os abençoe. Amanhã estaremos juntos, café da manhã aqui na igreja. Sim. O problema é que muitos cristãos veem a Bíblia como um livro de regras, e regras podem ser quebradas. E a Bíblia não é um livro de regras, ela é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para ela dessa forma, nós entendemos que ela não é um livro de regras, porque regras podem ser quebradas, então é a palavra de Deus. Se eu entendo que é a palavra de Deus, cabe a gente obedecer. Muito bom. Pastor Alexandre? Sim. É muito interessante que, às vezes, nós conselheiros, alguém chega, e esse alguém chega para conversar conosco, e ele faz uso de remédios, tá certo? Passado por um terapeuta, ou um psicólogo, ou um psicanalista, na verdade, o psicólogo faz remédio, né? Ou um psicanalista, né? Ou um psiquiatra. E aí eu percebo já, acompanhei mais assim, na minha ex-igreja, na atual igreja, né? De pessoas que pela fé deixam de tomar esse remédio. Então acho que é muito importante até depois, amanhã, o senhor falar um pouquinho sobre isso, porque senão a gente pode sair daqui, algumas pessoas com essa concepção. Não precisa tomar remédio, porque o Onésio, o pastor Onésio lá, disse que aquilo é suficiente, você vai deixar esse tratamento medicinal de lado. E eu acredito que não é bem isso que o Senhor está dizendo. Acho que isso é importante você depois falar. Alguém tinha ficado com essa dúvida agora, nesse momento? Tá. Oi? Isso acontece. Porque como a gente está construindo, é importante, por isso que é importante não faltarem amanhã. Alguém amanhã que já planejou não vir? Não, todo mundo planejou vir. É importante ir até o final. Ainda vai planejar também. Oi? Ainda vai planejar não vir. Ainda vai planejar, né? Então essa questão, só para a gente, como foi levantada agora, só para a gente, você não sair com dúvida aqui. A questão dos psicotrópicos é uma coisa que a gente poderia ver só, esses 3 blocos de estudo aqui, a gente poderia ver só sobre isso. Então,
Só para a gente dar uma pincelada. Quando é aplicado os psicotrópicos para algum paciente, não existem exames que comprovam a necessidade dos psicotrópicos. Essa era a minha dúvida que eu passei. Eu trabalho diretamente com isso. Hoje eu dispenso psicotrópicos. E só o que vem é isso. Encaminhamento de psiquiatra, de neuro para psicólogo. E também são os psicotrópicos. Os pacientes perguntando: eu tenho que continuar usando? Eu preciso de um psicólogo? Eu preciso fazer isso tudo mesmo? Será que eu vou ficar bom? Será que... Entendeu? Eu estava dizendo, eu não sei em relação a isso como aconselhar, porque isso é diário. Exatamente. Quando eu fui fazer a pós em aconselhamento bíblico, a matéria que eu escolhi, essa pós a seguir, que é o que eu recomendo os irmãos terem aqui, é a matéria de biopsiquiatria. Quando eu vi essa matéria, eu falei, eu vou fazer essa pós. E aí depois eu fiz a pós em transtornos mentais. Então, só para a gente construir aqui, não existe uma constatação que o indivíduo ele necessita daquela química. Isso é uma interpretação, à luz do relato que o paciente dá ou de acompanhantes. Aí o profissional ele vai interpretar ali e vai falar, você necessita dessa química que ele vai te dar. Na medida que você começa a tomar isso, nós como conselheiros a gente não tem autorização nem autoridade nem para dar psicotrópicos, nem para tirar de ninguém. Então a gente aconselha aí no médico, procurar um médico. O que nós fazemos, somos pesquisadores, tanto da Bíblia como da sociedade. Nós estudamos o ser humano, nós queremos entender. Então, na medida que a pessoa começa a tomar os psicotrópicos, lembra disso, não tem exames que comprovam a necessidade que ele precisa daquilo. Mas na medida que ele começa a tomar química, depois ele vai ter que fazer um processo de desmamar. Como que isso vai acontecer no aconselhamento? A pessoa ela vai começar a dar relatos para nós. Estou me sentindo melhor. Estou conseguindo lidar melhor. E ela vai falar, estou pensando em parar de tomar. Às vezes ela vai falar, parei de tomar. Ele vai falar, não pare de tomar. Por quê? Porque ela colocou química no organismo dela e essa química ela vai ter que ser retirada aos poucos. Então o que você, aconselhado, vai fazer? Você vai procurar o seu médico e vai falar para ele que você está fazendo terapia cristã, porque o médico não serve para aconselhamento bíblico, né? Você está fazendo terapia, você fala para ele que você está se sentindo bem e se ele pode começar o processo de desmame, e aí você vai seguir a orientação do médico. Então é isso que vai acontecer. O conselheiro ele não tem autorização nem para dar a medicação, nem para tirar a medicação, né? E aí é uma área cinza. Tem pessoas que vão falar, a medicação me ajudou, e tem pessoas que vão falar, a medicação não me ajudou, ela só piorou, ela só agravou. Então, nós podemos depois, não é o nosso objetivo aqui, porque é um assunto muito amplo, mas a gente vai pegar 1 hora, vamos só conversar sobre isso, só sobre psicotrópico. A gente pode conversar também em algum momento sobre isso, não tem problema. Em alguns momentos a gente vai acabar até pincelando alguma coisa ou outra aí. Mas o objetivo do nosso encontro é dar os fundamentos do aconselhamento e para você já saber o que fazer, ok? Certo? Pastor Luiz. Lá fora vai ter os livros, se alguém quiser adquirir os livros. No primeiro